Olá pessoal, eu sou o Phil e esse é o segundo vídeo do canal. Primeiramente eu queria agradecer a todos os que assistiram aí o primeiro vídeo, os que se inscreveram no meu canal, a todo mundo que curtiu, a todo mundo que compartilhou, que me ajudou. Falta pouco para eu alcançar o Felipe Neto, diminuir a vantagem dele, mas eu tô chegando. Bom, como eu falei no primeiro vídeo, esse canal vai servir para que a gente possa conversar sobre assuntos relevantes, assuntos que estão na mídia, assuntos que estão permeando aí o cenário político, o cenário jornalístico. Bom, e um desses temas é sobre o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Tenho certeza que você está recebendo aí inúmeras informações de incêndios, de quebradeira geral, saques, depredação de órgãos públicos, violência. Porém, estes são apenas os efeitos colaterais que estão sendo expostos, que estão sendo potencializados na mídia. Quando na verdade, o movimento ele é muito maior, há um significado muito maior, que é o combate ao racismo enraizado na sociedade. Infelizmente, quando eu digo sociedade, eu não estou dizendo apenas a sociedade americana. Sociedade brasileira, sociedade europeia, asiática. O racismo ainda é muito enraizado na nossa sociedade, infelizmente. E assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o racismo. O William Vac também não, né? Como é um tema que está em evidência, muitas pessoas têm melhor propriedade de falar do que eu. Por isso, o tema de hoje ele é muito mais profundo, muito mais abrangente, muito mais amplo, que é preconceito. Se você colocar no Google agora mesmo a palavra preconceito, vocês podem ver como primeira definição qualquer opinião ou sentimento concebido sem o exame crítico. Bom, e por essa rápida definição, a gente já entende que o seu preconceito é porque você não analisou criticamente, você não tem informação suficiente sobre determinado tema. E nesse vídeo, eu vou abordar algumas formas de preconceito apenas que eu vivenciei. E a primeira forma que nós vamos conversar sobre preconceito é o preconceito contra deficientes. E aí entra deficientes físicos ou mentais. Eu sou deficiente físico, eu tenho total propriedade para falar sobre isso, porque minha deficiência é congênita, eu vivo com ela desde que eu me entendo por gente. Durante muitos anos eu era muito mais recluso, afetava minha autoestima, afetava sobre o meu pensamento de como as pessoas estariam me vendo. Muitas pessoas não me tratavam pelo nome, sim pela minha deficiência. Isso machuca. Eu tenho que dizer para vocês, machuca. Sofro ainda impacto, hoje muito menos, porque a minha cabeça já está bem mais formada, já estou bem melhor, já consigo me expor, já consigo conversar melhor. Mas eu sofri muito com o preconceito nesse quesito. E por que acontece isso? Acredito que isso acontece muito por falta do diálogo, muito porque não é debatido. São coisas que a sociedade finge não ver. Essa falta de diálogo impacta diretamente na forma que a gente enxerga a deficiência, os deficientes físicos, os deficientes mentais. Quantos de nós conversa com seus pais, conversa com seus filhos, conversa com seus irmãos em casa, conversam na sociedade sobre deficientes, exceto as pessoas que convivem com isso? Pelo menos na época que eu estudei no ensino fundamental, eu via dessa forma, que faltava diálogo dos meus colegas de classe que não conviviam com aquilo em casa e não era debatido em casa, não conversavam sobre o assunto em casa, e a criança, de certa forma, às vezes maldosa ou às vezes não, chegava e se deparava com aquilo que é diferente do que ele convive, e essa diferença afeta as pessoas. Me afetou um pouco. Segundo dados do IBGE, o último censo que foi feito sobre os deficientes, somos cerca de 6,7%, arredondando aí para 10% da população brasileira. 20 milhões de habitantes. 20 milhões de habitantes e nossas casas não têm esse preparo para receber essas pessoas, para lidar com essas pessoas, para saber qual seria o modo certo de tratá-los. Assim, quantos dos nossos lares tem essa preparação na estrutura da residência? Rampas de acesso,
portas maiores, banheiros com portas maiores, com suporte para um deficiente, um cadeirante. Quantas de nossas residências têm esse preparo? Confesso que na minha residência não tem. E se alguém da minha família se tornar cadeirante? O segundo tipo de preconceito que eu gostaria de conversar aqui com vocês é sobre homofobia. Amplamente divulgada, amplamente conversada, e mesmo assim somos o país que mais mata homossexuais ou pessoas da comunidade LGBT no mundo todo. Por esse dado alarmante, temos que conversar a respeito, temos que falar abertamente a respeito. Aonde a sexualidade da pessoa interfere no senso moral da outra pessoa. O homossexualismo, por muitas pessoas, ainda mais com esse negócio, esse tema de agora, atual, ideologia de gênero, prega que a sociedade seria capaz de moldar a sexualidade do indivíduo. Porque vocês têm noção do quanto essas pessoas sofrem diariamente preconceito nas ruas, até mesmo nas residências? Vocês acham mesmo que se elas pudessem escolher viver tranquilamente ou viver esse mar de preconceitos, vocês acham que elas iriam escolher viver nesse preconceito? Então não é uma questão de escolha, a pessoa nasce desse jeito. Eu tenho muitos amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, eu tenho amigos gays que não, já conversaram comigo, que tem receio de se assumir, que não tem coragem de se apresentar assim na sociedade. E assim, é uma coisa que eu mesmo, ao longo do tempo, aprendi, e tô aprendendo, na verdade, eu tenho que melhorar muito, a conviver com essas pessoas. Eu confesso, tenho coisas que eu trago comigo ainda que eu preciso melhorar. Um exemplo básico é taxar meus amigos, conversando com meus amigos, e aí gay, fala viado. Claro, eu não falo de forma pejorativa, mas por que isso tinha que ser uma ofensa, ser tratado como uma ofensa, ser uma forma de tratamento? Tudo bem, eu tô entre meus amigos e é como eu falei, eu preciso melhorar isso. O que vocês precisam fazer para acabar com o preconceito de vocês quanto aos homossexuais? Um beijo gay te afeta? Por quê? Porque o beijo hétero não te afeta? Porque o beijo hétero é considerado normal na sociedade? Porque que o gay tem que se retrair quando for beijar o parceiro ou a parceira dela? Bom, e o terceiro tipo de preconceito que eu gostaria de tratar aqui com vocês é a xenofobia, que é a antipatia, resumindo, é a antipatia aos estrangeiros, contra os estrangeiros. Eu vivi isso de perto quando estive em Boa Vista recentemente. Passei um tempo em Boa Vista, vi isso de perto. A antipatia que os moradores de Boa Vista têm contra essa imigração que teve recentemente de venezuelanos, de haitianos. Isso está enraizado neles, como se tudo que acontecesse de mal na sociedade roraimense fosse culpa do pessoal venezuelano, como eles chamam dos venecas. E na verdade não é assim. Eu conheci Boa Vista em 2008. Assim, lá tem um bairro chamado Pintolândia que já sofria o preconceito, que é o último tema que eu vou falar com vocês, inclusive. Mais tarde a gente conversa sobre. Mas já sofria preconceito da população. E antes, assim, em 2008 nem tinha imigração. A imigração era ao contrário. Os brasileiros iam constantemente para Venezuela para fazer as compras, para estarem lá turistando. E a gente precisa entender onde está a nossa humanidade. Digamos assim, os sírios que foram para a Europa, os refugiados, os venezuelanos agora no Brasil, eles estão fugindo de uma crise humanitária. Onde está a nossa humanidade? Eu entendo que há sim pessoas que são horríveis, que vieram da Venezuela para cá, pessoas que não prestam, digamos assim, pessoas que têm um desvio moral, mas assim, muitas pessoas vieram fugidas da fome, da miséria. E é hora da gente fechar os olhos para essas pessoas, da gente taxar essas pessoas como culpadas. Roraima mesmo é composta por pessoas que não são de lá, pessoas que não têm origem
em Boa Vista, muitos do Maranhão, muitos de Manaus, muitos da região sul do país que povoaram Boa Vista. Fácil, é muito mais fácil culpar do que entender a relação. Digamos, muita gente fala, mas você, assim, muita gente comparar, mas você gostaria que essas pessoas entrassem na sua casa e bagunçassem tudo, fizessem baderna, você com certeza iria falar. Mas assim, vamos analisar essa mesma fala. Se uma pessoa traz outra pessoa para casa, a responsabilidade de um bom convívio entre as pessoas que chegaram agora e as pessoas que já estavam no local é a responsabilidade do dono da casa. Então a responsabilidade de cuidar dessas pessoas que estão vindo para que elas não sofram preconceito, não tenham tanto desamparo social, é do poder público. Se o Brasil aceita imigrantes, nós temos essa política de aceitação, então que o poder público tome as medidas e não a população. A população realmente ficou desamparada, não houve uma conversa, olha, nós vamos aceitar os venezuelanos e isso e aquilo, não houve uma política concreta no assunto. Bom, e o último preconceito que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o preconceito social. E o preconceito social acontece quando se julga alguém pela aparência, pela classe social que ela pertence, pelo modo como ela fala, pela educação da pessoa. E aí a gente tem um exemplo bem prático disso, que da questão do tráfico. Quando ocorre o tráfico na sociedade mais baixa, na classe social mais baixa, os noticiários vão dizer o quê? Traficante é preso com tantos quilos de droga. Quando acontece na classe social mais alta, vai dizer o quê? Estudante de medicina é preso com entorpecentes lá na chamada. Então, temos essa diferenciação. Normalmente nem aparece a imagem da pessoa, vai aparecer a imagem do cara que é mais pobre, e isso já vai criar na nossa mente, digamos, essa imagem de que quando a gente vê certas pessoas já vai ter esse cuidado. Isso vai sendo trabalhado na nossa cabeça, na nossa percepção. E recentemente temos nos noticiários aí um exemplo bem prático desse preconceito social, que é o caso do garoto Miguel, onde nos noticiários, dos poucos noticiários que deram ênfase a esse caso, quase não davam ênfase à culpa da patroa, a culpa da dona do apartamento, por causa da classe social dela. Não tinha imagens dela, noticiaram que houve um acidente de um garoto, mas não falou que ela realmente é culpada, porque há culpa nisso, há culpa da parte dela, e a imprensa em si não noticiava, não deu enfoque a essa situação. E aí tem matéria da mãe do garoto informando que se fosse ao contrário, ela nem teria direito a pagar fiança. Então é muito explícito nos meios sociais. Então eu acredito que esses temas precisam ser conversados, precisam ser debatidos, justamente para que essas vozes de minorias, digamos assim, não sejam caladas, não sejam silenciadas por esse ódio que está se disseminando. O preconceito está se espalhando muito mais na nossa sociedade, e isso precisa ser combatido. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Como eu falei, tema bem polêmico, tema bem discutido atualmente na sociedade. E de tudo que eu falei, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, de matérias, de informações. Gostaria de compartilhar com vocês também sobre alguns filmes, algumas obras. Sim, deixa aqui nos comentários que vocês gostariam de assistir no canal. E é isso.